percebi que tinha deixado para trás não somente uma vida pequena, mas eu tinha deixado para trás a fé da minha infância.
na época do Natal, eu percebo que não há nada mais importante para mim do que um lar. É no lar que você percebe quem você é e quem você poderá ser. É no lar que você é fortalecido com o apoio da família. É no lar que você é envolvido num clima de amor. É no lar que você é sempre desafiado a crescer. E se for no lar onde Jesus Cristo mora, aí então sua casa estará sempre repleta de anjos e você habita na presença de reis. Foi exatamente aqui, a primeira vez que encontrei Jesus e continuo encontrando na vida da minha família que eu amo tanto. É maravilhoso ter meu filho Marcos. É maravilhoso ver a minha esposa querida aqui com meu pai e minha mãe, sempre linda e maravilhosa. E acredite, gente, com a tia Flora também. Vem cá, tia Flora. Oh, gente, olha só, continua a mesma. Aqui, tia Flora. Aqui, minha querida. Tia Flora hoje tem mais de 80 anos e nem pensa em perder o Natal com a nossa família, não é, tia Flora? Meu menino adora ela, talvez por ser tão agitada quanto ela, né, tia Flora? Tudo bem. E toda véspera de Natal, eu e ela, nós temos um momento nosso a sós. É quando nós relembramos aquele Natal, né, tia Flora, que mudou a nossa vida. Não é, tia Flora? O Natal não foi legal? Foi muito bom aquele Natal, a gente mudou a nossa vida. E agora ela aprendeu, gente. Todo ano, todo Natal, ela fica quietinha, sentada e ouvindo fazer a leitura da história de Natal. São palavras que ela sabe de cor, não é, tia Flora? São palavras que enchem o nosso coração, palavras de paz e poder, sonhos e esperança. Sabe, gente, é o Natal batendo a nossa porta, dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que a gente pode ter esse tipo de sentimento restaurado no coração? A resposta que nos dá o próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um segredo. Um segredo simples. É quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar. A tentação é colocar Jesus em último lugar. Mas quando a gente abre o coração e diz: Jesus, entra e toma o lugar de direito, de rei, de Senhor dentro da minha alma. Quando a gente descobre que tem um trono dentro do coração, onde durante tanto tempo eu me assentei e queria fazer as coisas que pareciam ser importantes, mas não eram essenciais. Quando convidamos Jesus assim a habitar o nosso coração e colocamos Ele em primeiro lugar, a sua vontade, o seu reino em primeiro lugar, então descobrimos a bênção e o poder do seu amor na nossa vida. 98 talvez tenha sido aquele ano, como muitos outros na sua vida, em que você foi atropelado pelo rolo compressor da vida. Olha aí para dentro do seu coração, na verdade. Foi passando tão rápido, ele está acabando. E aí? Eu queria fazer um desafio a você hoje, muito especial, no meio dessa celebração na família. Que você não deixasse essa mensagem terminar quando terminar essa apresentação. Mas que você hoje, pela fé, dissesse: Jesus, eu quero mudar de lugar. Vou sair do trono e vou convidar o Senhor para se sentar nele. O Senhor vai para o primeiro lugar da minha vida. Eu quero te invocar como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Mestre, como meu Rei. Talvez você esteja pensando: pastor, mas será que funciona? Eu quero dizer para você que funciona. Eu cresci num lar cristão, fazia parte dessa história,
Eu até me vi no meio dessa história cantando aqui com as crianças.
preferida sempre foi a dos Reis Magos, a que eu mais gostava da preferida.
encheu o nosso coração. Olha que agora eles subiram sem que ninguém dirigisse os pés. O camelo subir e descer com 4 pessoas lá segurando os pés deles nas escadas. E olha, quando você sai, tem uma lembrancinha do Natal e tem uma cantina funcionando para você ainda ter um tempo de confraternização. Mais uma vez, eu queria que nós aplaudíssemos agora. Eu sei que todos nós queremos e vamos fazer isso, aplaudir. Desde o pastor Marcílio, toda a equipe de louvor e adoração da nossa igreja, o teatro, a dança, os coristas, todos merecem o nosso aplauso. Queria que você o fizesse, mas também ao Senhor Jesus que nasceu só por nossa causa. Amanhã temos culto às 10 horas da manhã e às 7 horas lá no local do Templo Novo. Venha, nós vamos ter batismos, vai ser um dos cultos mais bonitos desse ano. Você é nosso convidado. Não esquece a sua lembrancinha do Natal e também lá a cantina. E se o seu filho quer tirar fotografia no cenário,